Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 21. O Senhor Jesus, contando a história de Lázaro e do homem rico, ele disse que Lázaro ansiava por alimentar-se pelo menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a mesa. É porque você vê que o Senhor Jesus, que está contando essa história, ele menciona que a mesa era do rico. Então tente imaginar. Se a mesa era do rico, quem que determinaria quem poderia se sentar ou não a essa mesa? O rico. Não era qualquer um que poderia sentar a essa mesa. Não era qualquer um que poderia chegar e sentar na mesa. Por quê? Porque a mesa tinha um dono. Então só quem esse dono permitisse, só quem essa pessoa permitisse, poderia ir lá e se sentar à mesa. Agora você imagina, vamos falar de Lázaro. Você imagina que Lázaro chegasse lá e quisesse sentar à mesa com o rico. Você acha que ele permitiria? Não. Então só poderia se assentar à mesa com o rico quem ele quisesse, quem ele permitisse, quem ele não autorizasse, a pessoa tentasse, ele ia fazer o que? Ele ia chamar o segurança, digamos assim, né? Alguma coisa desse tipo e mandar a pessoa embora, né? Não ia permitir, né? Então você entende que se a mesa ela tem um dono, se a mesa é de alguém, só quem essa pessoa permitir vai poder se assentar à mesa. Não é assim na sua casa? Imagine que você está fazendo uma refeição lá com sua família. Aí de repente chega uma pessoa desconhecida, bate na porta assim e quer almoçar com você. Você vai permitir isso? É qualquer um que chega na sua casa e senta na sua mesa lá? Não é qualquer um, não é verdade? É aquela pessoa que você permite. E a pessoa que você permite é a pessoa que você conhece, não é verdade? Eu estou falando tudo isso porque o Senhor Jesus ele fala sobre a mesa. Ele fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac, Israel. Né? Quer dizer, tem uma mesa. Só que só vai se assentar a essa mesa quem ele permite. Desculpe, não é qualquer um que vai se assentar à mesa. Não é qualquer um. Porque você vê, só um exemplo, ele conta, ele fala, dá um exemplo, né, uma ilustração de que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, expulsamos demônios, fizemos milagres e tal. Ele diz assim, nunca vos conheci. Quer dizer, vocês estão querendo se assentar à mesa, mas eu não conheço vocês. É aquele exemplo que demos, você deixaria alguém que você não conhece sentar à mesa com você? Claro que não. Então, aquelas pessoas até fizeram coisas, né? Mas ele não conhecia elas. Por quê? Porque não havia relacionamento com Deus. Então veja, a mesa de Deus, que é essa que o Senhor Jesus fala, que muitos virão do Oriente e do Ocidente tomarão lugar à mesa, essa mesa tem um dono. Essa mesa tem um dono. Então quer dizer, não é qualquer um que vai ser. Se essa mesa não tivesse dono, então aí qualquer um pode sentar. Seria igual mesa de bar, qualquer um pode sentar. Mas essa mesa tem um dono. Então não é qualquer pessoa que vai se assentar a essa mesa. É claro, a quem Deus convida? Ele convida a todos. Mas você vê, por exemplo, quando o Senhor Jesus contou a parábola das bodas, né? E foi convidando, pediu para os servos saírem convidando. E várias pessoas diziam, olha, eu tenho que fazer isso, olha, eu tenho que fazer aquilo, olha, eu tenho que fazer aquilo outro. Quer dizer, elas desconsideraram ter um lugar aonde? A mesa. Elas desconsideraram. Desconsideraram, mas o convite foi feito a essas pessoas também. Aliás, o convite foi feito a todos. Até depois o Senhor falou para sair pelas ruas, pelos lugares, tal, tal. E aí chamar essas pessoas também. Então quer dizer, o Senhor, ele convidou a todos para onde? Para se assentar à mesa. Mas aí ia depender da escolha que cada um fizesse.
Então, quer dizer, a vontade de Deus é que todas as pessoas venham sentar-se à mesa, que todas as pessoas venham se assentar à mesa. Para que você entenda, assentar-se à mesa é salvação. Salvação da sua alma. Quando eu falo de assentar-se à mesa, eu estou falando de salvação de alma. Porque essa mesa, ela não está aqui nesse mundo, ela está lá em cima. Ela está lá em cima, não está aqui nesse mundo. Quando eu falo de assentar-se à mesa, eu estou falando de salvação de alma. Então ele convida todos para assentar-se à mesa, ou seja, para a salvação. Mas você vê que, como ele deu exemplo na parábola, né, das bodas do cordeiro, saiu os servos convidando e as pessoas foram dando desculpa. Olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Então, quer dizer, o convite é feito por quê? Porque ele quer que todos se assentem à mesa, mas nem todos vão se assentar à mesa. Por quê? Porque não consideram importante. A pessoa quer ter um lugar em qualquer lugar nesse mundo, menos na mesa com Deus. Ela quer ter um lugar no lugar onde as coisas vão passar, onde as coisas vão acabar. Mas ela não quer ter um lugar onde aquilo vai durar para sempre. Então ela faz o que despreza. O que nos faz entender que só vai se assentar à mesa sem considerar isso como algo importante. Aliás, só vai estar na mesa quem considerar isso como algo importante. Porque quem não considerar, a hora que receber o convite, vai dizer o quê? Ah, quero não. Ah, não, obrigado, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver minha vida, eu tenho que resolver esse problema aqui, eu tenho que resolver essa... Eu não, no momento eu não estou interessado. É como acontece aí fora, nós convidamos, nós chamamos as pessoas para irem até Deus. E as pessoas falam, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E às vezes a pessoa não diz isso, mas ela está preocupada com outras coisas. E não em ter um lugar à mesa. Ela está preocupada com as suas correrias, com as suas tarefas, com as suas ocupações, com as distrações, com os entretenimentos desse mundo. Ela está preocupada com tudo, menos em ter um lugar à mesa. Mas olha, perceba, tem lugar para todo mundo. E eu não digo que tem lugar para todo mundo, não é sentido que tenha lugar para pessoa que vive no pecado. Não, eu digo que tem lugar para todo mundo, é que todos podem se assentar à mesa, desde que se sujeitem ao Senhor, que é o dono da mesa. Desde que façam a escolha de estar na mesa, porque para estar na mesa com Deus é preciso tirar o quê? É preciso tirar o pecado, é preciso tirar as coisas erradas, é preciso se afastar de pessoas erradas para poder estar na mesa. Então é por isso que muitas pessoas, ao receberem um convite, preferem estar na mesa. Não é só para esclarecer uma coisa, estar na mesa não é meramente estar na igreja. Como falamos, estar na mesa se trata de salvação. Quem está na mesa? Quem está salvo. Não quem é salvo, quem está. Porque salvação é uma condição que precisa ser mantida diariamente. Então quem está na mesa é quem está salvo. Hoje, aqui, agora. Essas pessoas estão na mesa. Agora, se estarão, aí é outros 500. Porque existem pessoas que um dia estiveram na mesa e hoje não estão mais. Por quê? Porque não consideraram mais importante aquele lugar. Começaram a considerar outras coisas mais importantes do que ter um lugar à mesa. E perderam o lugar. Não foi o que o Senhor Jesus falou? Que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa? Vão tomar o lugar de quem? De quem não considerou o lugar importante. Mas é aquilo que falamos, esse lugar na mesa é a salvação. Se a pessoa perde o lugar na mesa, ela não está perdendo um lugar na mesa, lugar numa mesa de jantar, numa mesa de festa, está perdendo lugar no reino dos céus. Porque quando fala de mesa, olha quem está na mesa. Ele falou Isaac, Abraão e Israel. Nós não estamos falando de pessoas que estão mais aqui, estamos falando de pessoas que estão lá em cima. Estamos falando de pessoas que estão lá em cima. Então, quer dizer, não estou falando de uma mesa física, de um banquete físico, de algo físico, eu estou falando de algo espiritual. Então esse convite para a mesa não é um convite para algo físico, é um convite para algo espiritual. É um convite para a salvação. Um convite que é feito a todos, mas infelizmente nem todos vão aceitar esse convite. A maioria vai desprezar.
Mas é aí que está algo importante. Porque hoje aqui agora, a maioria das pessoas não tem um lugar à mesa. Por quê? Porque tem priorizado outras coisas. Mas um dia, essas pessoas vão querer ter um lugar à mesa. Aonde? Lá embaixo. Tinha lugar para todo mundo. Aliás, tem lugar para todo mundo. Mas aí a pessoa faz a escolha de quê? Não, eu não quero não. Não, obrigado. Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer. Eu tenho que curtir a vida, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que. Perde o lugar. Perdeu o lugar. Sabe o que acontece depois que a pessoa morre sem salvação? Ela perdeu o lugar na mesa. Ela poderia ter tido um lugar. Se ela tomasse uma decisão, se ela escolhesse se voltar para Deus, mas ela fez o quê? Ela preferiu dar as costas para isso e ir atrás das suas coisas. Aí depois ela vai querer aquele lugar que ela perdeu. Vai estar lá ainda? Tem outro no lugar. Porque se não for você, meu amigo, vai outro. Se não for eu, vai outro. Vazia a mesa não vai ficar, porque você vê. O exemplo das bodas. O Senhor pediu para chamar e muitos deram desculpa. Aí ele falou para sai pelas ruas, pelos becos. E aí a bodas voltou, a mesa ficou cheia. Vazia a mesa não vai ficar. Você pode ter certeza. Se você não quiser, vai ter outro que vai querer. Aí o problema não é de Deus, o problema é seu, o problema é meu. Eu preciso dizer, enquanto está vivo, enquanto está viva, tem lugar na mesa. Mas depois que morrer, se não garantiu o seu lugar na mesa, então já era. Perdeu o lugar. Tinha. Todas as pessoas que passaram aqui nesse mundo poderiam estar aonde? Poderiam estar na mesa com Deus. Poderiam, todas, sem exceção. Porque todas tiveram oportunidade de salvação. Mas cada uma fez a sua escolha. Cada uma fez a sua escolha. Preferiu ter um lugar em qualquer outro lugar do que ter um lugar na mesa com Deus. Desprezou isso, tratou isso de qualquer jeito. E hoje, onde a pessoa está, é aquilo que ela mais quer, mas não pode ter mais. Quer dizer, aqui ela não estava nem aí para ter um lugar na mesa. Agora, lá onde ela está, o que ela mais quer é ter um lugar na mesa. Ela já escolheu ter um lugar em um lugar. E não foi na mesa. Foi lá embaixo. Então, hoje aqui agora, você tem uma oportunidade de ter um lugar na mesa com Deus. É claro que você não vai ver nada disso. É pela fé. É pela fé. É por isso que não são todos, porque infelizmente a maioria se guia por aquilo que se vê. Ela só crê se ela vê. Aí desculpe falar, a hora que vê o inferno, ela vai querer um lugar na mesa. Desculpe falar isso, mas é preciso falar. Porque a essas pessoas que só creem naquilo que veio, a hora que a pessoa vê o inferno, ela vai crer. Ela vai querer um lugar na mesa, porque ela vai estar vendo o inferno, né? Ela vai estar vendo que é real. Quando nós falamos de lugar mesmo, falamos de salvação. Falamos de algo que não se vê, mas que existe. Mas tem gente que vai pagar para ver. Tem gente que está dando de ombro. Como temos falado tanto, é a alma de cada um. Cada um vai fazer o que quiser com ela. É a alma sua. Mas, desculpe falar, se a alma estiver no inferno depois, vai ser culpa de quem? Vai ser culpa da própria pessoa. Ela teve o direito de escolher para onde ir. Escolheu ir para o inferno. O que você pode fazer? Podendo ter um lugar na mesa, podendo ter um lugar com Deus no seu reino, ela preferiu ir para o inferno. É claro que se formos pensar, isso parece uma escolha racional, mas foi a escolha da pessoa. Então, enquanto em vida, é possível ter um lugar na mesa, mas para que se possa ter um lugar na mesa, é preciso fazer uma escolha. Uma escolha de renunciar a esse mundo, uma escolha de abrir mão desse mundo, uma escolha de deixar o pecado, a vida errada e se voltar de verdade para Deus. Só reforçando uma coisa: não é só ter, é permanecer. Porque muitos, como falamos, muitos um dia estiveram na mesa e hoje não estão mais. Muitos, não são poucos não, são muitos mesmo.
Inclusive, um dos maiores erros é a pessoa achar que não pode perder um lugar na mesa. Assim como Lúcifer um dia achou que não poderia perder o seu lugar no céu e perdeu, muitos têm achado que não podem perder o seu lugar na mesa. O que acontece com essas pessoas? Perdem o lugar. Aí quando chega na hora de esperar a salvação, o que elas encontram? Perdição. Porque achavam que não poderiam perder o lugar. Quem acha que não pode perder uma coisa não vai dar valor àquilo. Não vai dar valor. Então é por isso que temos que ter a consciência. Se eu estou na mesa hoje, qual que é a minha consciência? Eu estou aqui. Mas, assim como qualquer outro, eu corro o risco de perder o meu lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lutar todos os dias para garantir o meu lugar. Porque a vida não acabou, meu amigo. A vida não acabou. Quem tem um lugar garantido na mesa é quem está na mesa. Então, por exemplo, hoje eu estou na mesa. Agora, se eu começo a fazer coisas que não deveria, o que vai acontecer? Eu vou continuar na mesa? Eu vou ser tirado da mesa. É claro, vai dar chance para me arrepender. Mas se não houver arrependimento, tchau. Perdeu o lugar. Vem outro no lugar. Vazia, a mesa não vai ficar. Não pense que se eu sair da mesa, Deus não vai ter ninguém para colocar no meu lugar. Sabe que existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Deus quer salvar o amigo do lado tanto quanto você, tanto quanto eu. Então, vazia, tenha entendimento, vazia a mesa não vai ficar. Se formos inteligentes, se formos sensatos, vamos garantir o nosso lugar. E não vamos ficar se apoiando nisso, naquilo. Vamos garantir todos os dias. Você sabe quem tem o lugar, quem já está garantido, quem já está certo na mesa, é quem já está nela, lá em cima. Nós estamos lutando por um lugar nela. Quem está vivo está lutando por um lugar nela. Mas quem realmente está nessa mesa é quem está lá em cima. Quem está lá embaixo está brigando por um lugar. É como se fosse campeonato, né? Não, mas a minha luta não é contra você, nem contra você, nem você contra mim. A minha luta é contra mim mesma, contra o diabo, contra o pecado, para ter um lugar aonde? Na mesa. Essa luta, ela dura enquanto em vida. É aquilo que falamos. Se no tempo aqui nesse mundo eu não garantir o meu lugar à mesa, não vai ser depois que eu vou garantir. Aí já era. Então você tem até o seu último dia para ter um lugar na mesa, para garantir o seu lugar na mesa. Se você não fizer isso até lá, acabou. A pergunta é: você já tem um lugar na mesa? Você já está nessa mesa? Ou você está ocupado demais, ocupada demais, atarefada demais, ou você está entretida com esse mundo? Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Uma pergunta incomum, mas necessária. Porque se a vida acabar hoje, meu amigo, todos os seus problemas acabam. Mas e a sua alma, para onde vai? Não adianta ficar se iludindo com isso aqui. Isso aqui vai acabar, isso aqui vai passar. Mas e o seu lugar para onde você vai ficar? Você tem que pensar no lugar que você vai ter onde você vai ficar. Não no lugar que você vai ter onde você está passando. É que você está passando. E às vezes a preocupação é só em ter um lugar onde você está passando. E você deveria estar preocupada em ter um lugar onde você vai ficar. Qual lugar que você vai ficar? Não é esse lugar aqui que você vai ficar. Você vai ficar no lugar que vem depois desse. E qual lugar vai ser esse? Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? É isso que você tem que pensar. Não dá para se iludir com essa vida. Não se deve se iludir com esse mundo. Que engana, que fascina, que ilude, porque isso é só fachada. Se olha para o mundo aí, distrações infinitas. Desvios infinitos. Tudo tentando desviar do foco daquilo que realmente importa, que é a alma. É por isso que nós não podemos ser loucos. Se iludir com isso aqui é como o Senhor Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Não vai sobrar nada disso aqui, meu amigo. Esquece isso. Se concentra no que está por vir. Foca no que está por vir. Essas coisas vão passar. Essas coisas vão acabar, vão ter fim. Já estão passando. Como falamos recentemente, nós estamos indo embora desse lugar. Estamos indo embora. Não vamos ficar aqui não. Esquece isso aqui. Se concentra na sua salvação. Se concentra na sua eternidade. Pense em para onde você está indo. Porque o lugar de mudar o destino é no caminho. Não é depois que chegou lá. Então você tem um lugar à mesa, você está na mesa, você está salvo, você está salva. Responda a si mesmo.
Responda a si mesma, porque a sua alma, se você entende que não está salvo, não está salva, você tem uma oportunidade de mudar essa situação agora. Se você quiser, se você considera isso como importante, porque só vai ter o lugar na mesa quem ter isso como prioridade. Não, a minha prioridade não é ganhar dinheiro, não é casamento, não é família. A minha prioridade é ter um lugar na mesa. A minha prioridade é ter um lugar na mesa com Deus, porque isso vai durar para sempre, o resto vai passar. Só vai ter um lugar na mesa quem fizer isso. Quem dizer assim, a minha prioridade é ter um lugar na mesa. A minha prioridade não é esse mundo, não. A minha prioridade é um lugar na mesa. Eu quero ter o meu lugar na mesa. Se você é essa pessoa, fale com Deus aí onde você está. Fale com Deus, faz a sua oração nesse momento. Se a sua prioridade é isso. Se você vai colocar isso acima de todas as coisas. Porque só vai ter um lugar na mesa quem colocar isso como prioridade. Fale com Deus. Eu não sei como você está vivendo, não sei o que você está fazendo. Mas há uma oportunidade, há uma chance. Há lugar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais lugar. Então não adianta a pessoa fazer isso, aquilo, outro, porque não vai ter mais lugar. Mas hoje, aqui, agora tem lugar. Tem lugar. Tem gente saindo. Mas também tem gente entrando. Vazia, a mesa não vai ficar. Se você quer se assentar nela, fale com Deus aí agora. Aproveite a sua chance, aproveite a sua oportunidade. Não olhe para quem não quer, não. Se você quer, tome a sua decisão. Não olhe para esse mundo, não olhe para essa vida, porque tudo isso é ilusão, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, tudo isso vai ter fim. Aqui não tem nada a perder. Perder tem depois, para quem se entrega a isso aqui. Decida hoje se consertar, se reconciliar com Deus. Decida hoje acertar as coisas entre você e Ele. Decida hoje mudar de verdade. Fazer o que tem que ser feito. Priorizar o seu lugar na mesa. Priorizar o seu lugar no lugar em que você vai ficar para sempre. Decida fazer isso a partir de hoje. Obedecendo a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Até o final. Para que depois que essa vida aqui acabar, você possa encontrar salvação.